Vamos lá, estamos ao vivo, minha gente. Pronto, seu Mário, já estamos aqui Tá vendo? publicamente preparados aqui, 8 horas em pontinho. Vamos ver quem vão ser as primeiras pessoas a nos dar boa noite. Quem vai chegar aí logo. Eu estou aqui até com o telefone olhando para ver se está tudo certinho, se está tudo conectado. A gente tá bem aqui aparecendo. Olha lá, pronto, já começou o Olá, pessoal a aparecer. Oi, Joaquim, boa noite, tudo bem? Reinaldo, boa noite. Reinaldo, hoje o Joaquim passou de você em velocidade, hein? Oi, distraiu. Úrsula. É, passou na frente. Oi, Úrsula, boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Mari, boa noite, tudo bem? Oi, Elka, tudo bem? Como é que você está? Ana Cláudia, boa noite a todos. Como foram aí de final de semana? É, Reinaldo, então, tem essas coisas, a gente repara por reparar também, né? Tanto faz, tá todo mundo aqui junto. É, Joaquim, é isso, né? Eu tava com o dedo na internet. Aqui no meu Facebook sempre demora para aparecer o. Eu sempre tô atrasada para prece pelo Facebook quando eu tô assistindo, né? Nunca entra na hora que começa a live mesmo. Oi, Rogério, boa noite. Tudo bem? Como vai você? Como foram todos, gente de final de semana? Estamos eu e seu Mário aqui hoje. Seu Mário fera no assunto de hoje. Ele já está tão iluminado antes da palestra começar que nós vamos ter um show aqui hoje. De Mestre Jesus com plano espiritual com o seu Mário. Oi, Cida, boa noite. Né, seu Mário? A gente combina uma coisa com a gente de estudo e na hora vem o que o plano espiritual Vem. acha que tem que ser, Isso. né? Exatamente. Exatamente. Isso é bom. Oi, Isabel, boa noite. Marisônia, boa noite. Como está você? Fernanda, boa noite. Cleusa. Oi, André, tudo bem com você? Muito bom ter vocês por aqui hoje. Seu Mário hoje que vai fazer a nossa abertura, palestra. Aí depois eu entro no final para a gente fazer as vibrações de que todo mundo aqui vai pedir, também aquelas que a gente precisa fazer pelo mundo, né? A gente junto forma uma corrente junto com o plano espiritual um pouco maior. Pouco não, né? Muito maior. E aí a gente consegue alcançar, né? O, o planeta como um todo, né? De toda forma, acho que hoje foi um dia bem gostoso para quem conseguiu aproveitar. Oi, Carla, boa noite, tudo bom? Ju, tudo bem? Como é que você está? É, o dia foi gostoso, aproveitemos enquanto ainda temos um início de outono que está mais aquecido, né? Quem gosta de sair um pouco, pegar um parque, pegar uma praia, alguma coisa. Eu ainda estou resguardada. Eu ainda estou aqui dentro do meu reduto. Se Deus quiser, mais algum tempinho aí já está tudo bem. Para quem está chegando agora aí, uma boa noite. O tema hoje é um tema que eu acho assim muito legal, muito legal. Seu Mário vai falar sobre mediunidade. Olha só, é um tema assim que realmente faz a gente estudar muito, né, seu Mário? Apesar de Muito. fácil, é difícil, É. né? É um tema que faz a gente ter que refletir, ter que entender um pouco mais, ter que entender um pouco melhor. Hoje, né, na religião cristã aí, no cristianismo, no catolicismo é Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é um dia de reflexão dentro da religião, né, católica. É um dia onde as pessoas realmente saem da quaresma, né, saem daqueles, né, 40 dias mais difíceis e entram agora num processo de purificação, né, segundo a religião católica, né. E dentro do cristianismo, nós que somos, né, trabalhamos dentro da cartilha do Mestre Jesus, dentro daquilo que ele nos traz, Domingo de Ramos é um tema bem interessante, né? E aí depois a gente vê a Páscoa que é renovação. Então que a gente tenha também essa semana de reflexão aí, né? Oi, Beth, tudo bem? Edna, boa noite. Oi, Silvana, tudo bem? Oi, Luiz, que deve estar junto aí também. Um abraço para todo mundo, um beijo em todo mundo aí para a gente começar, para se conectar.
nesse momento, né? Que a gente possa aí ter um pouco de tranquilidade. Já temos aí 5 minutos de iniciar a nossa live. O pessoal que for chegando vai chegando. Eu vou deixar seu Mário agora aqui com o Mestre Jesus para iniciar, né? Esse trabalho tão lindo do dia de hoje. E no finalzinho eu volto com as vibrações. Seu Mário, vou deixar o senhor com o Mestre Jesus aí. Daqui a pouco eu tiro ele para ficar na retaguarda da sua mediunidade também. Tá bom? Eu vou sair Tá daqui bom. aqui para deixar vocês à vontade. Boa noite, Marlene. Até já, gente. Boa palestra, seu Mário. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui mais uma vez na oportunidade do Evangelho do domingo, refletir um pouquinho sobre mediunidade. Mas antes eu vou ler uma mensagem de um livrinho que se chama Tempo de Luz. Normalmente são prosas que tem nesse livrinho. E olha que interessante, eu falei, bom, o que eu vou ler? Eu peguei o livrinho, abri e caiu no capítulo 21, Médiuns na Cantiga. Ou seja, o plano espiritual já está atuando, né, na nossa reflexão de hoje. Então diz assim, Médiuns na Cantiga. Paulo de Tarso na história foi um médium com Jesus. Lutou, sofreu e venceu, espalhando amor e luz. Temos sempre muitos médiuns, honrando o apoio do além, fiéis às bênçãos de Deus, nos compromissos do bem. Há quem foge no começo, planta que nasce e não vinga. Depois, no instante das provas, buscam mandraka e mandinga. Tantos médiuns parecem com tanta luz de esperança. Vai-se ver, a maioria quer apenas maré mansa. O mundo clama por médiuns, embora surjam às pencas, mas buscam sombra e água fresca no refúgio das avencas. Encontro médiuns amigos que dizem não ter mais fé. Geralmente estão na rede com mantas de lã no pé. São médiuns de todo jeito, os médiuns que tenho visto, mas médium só não dá zebra quando segue Jesus Cristo. Cantador, filho do norte, venho ao Rio de Janeiro. Quem canta na Guanabara, cantou no Brasil inteiro. O espírito Leandro Gomes de Barros. Mestre Jesus, nós estamos iniciando mais um evangelho no domingo, a oportunidade de tê-lo junto conosco em cada lar daqueles que nos acompanham, e que possamos, Mestre Jesus, através da reflexão de hoje, essa leitura inicial sobre os médiuns de trabalhar no bem, que possamos ter a possibilidade, Senhor, de exercer a nossa mediunidade, aonde ela é mais incisiva, porque, como diz Kardec, médium bom não é um médium ostensivo, mas é aquele que trabalha no bem. E é isso que nós queremos, Senhor. Então, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste domingo, neste final de domingo, para que possamos, a partir desta reflexão, podemos iniciar a nossa semana de desafios fortificados, rejuvenescidos em espírito e reenergizados. Que a tua paz, Mestre Jesus, nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja. Bem, como foi dito, né, o nosso tema de hoje é mediunidade. E este título, mediunidade, Emmanuel refletiu a partir de um versículo que está no livro Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o evangelista, a pedido de Paulo. E então ele traz todas as atividades dos apóstolos, aqueles ex-discípulos, que a partir do retorno da Assunção, como dizem, né, do Cristo, ao plano espiritual definitivamente, após aqueles 40 dias que ele ressuscitou, entre aspas, né,
Eu digo entre aspas porque é o termo que a Bíblia usa, mas a gente sabe que o ressuscitar no mesmo corpo, ali é um processo espiritual do Cristo. E então, a partir daqueles 40 dias que ele permaneceu após ser crucificado com os seus discípulos, ali efetivamente nasceu o cristianismo, né? E então ele busca trazer neste livro, quando eu digo livro, Atos dos Apóstolos, e quando eu digo livro, é o livro que está no Novo Testamento. Tá? Então, é uma parte do Novo Testamento onde está, ou melhor dizendo, onde estão, né, os Atos dos Apóstolos. Tá? Então, esse versículo diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos capítulo 2, versículo 17. Bem, esse versículo do capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos nada mais fala sobre mediunidade. Agora, é interessante que a gente possa, lá mais à frente, como eu sempre faço, eu vou ler a reflexão de Emmanuel, mas nessa introdução que a gente sempre procura fazer, é importante que a gente, em primeiro lugar, separemos o significado de mediunidade e de mediunismo. Eles são muito semelhantes, mas o mediunismo era, antigamente, era a interação com o plano espiritual, mas era uma interação mais instintiva, era uma forma, vamos dizer assim, mais primitiva do contato com o plano espiritual. E era muito comum nas práticas dos ancestrais, né? Ou práticas ancestrais que a gente fala, muito antigas. Então era um intercâmbio inconsciente, sem uma compreensão efetiva do que era aquela interação, do que era aquela comunicação, e era usada de uma forma assim mais ampla, por exemplo, para curandeirismo, né? Os curandeiros utilizavam esse plano, então faziam aqueles rituais, tudo, nada mais era do que uma mediunidade primitiva, vamos dizer assim, o mediunismo era uma mediunidade primitiva, né? Enfim, quando a gente pensa em mediunismo, a gente se remonta, né? Volta à época de civilizações primitivas. Já a mediunidade, ela é uma faculdade orgânica, ou seja, está no nosso organismo, a mediunidade. Por isso que Kardec diz, todos são médiums, em maior ou menor nível. Então, é uma faculdade orgânica nossa, tá? E disciplinada. Ou seja, a codificação de Kardec veio trazer uma instrução, veio trazer um entendimento, veio trazer uma disciplina, né, uma educação nesse mediunismo que se tornou uma mediunidade. Tá? Então, é uma faculdade psíquica do espírito que tem expressão, como eu disse, foi codificada e estruturada principalmente como uma ferramenta de intercâmbio e aprendizado e, fundamentalmente, visa o trabalho cristão e a caridade. Então, o mediunismo é, de uma forma bem, como é que eu vou dizer, bem objetiva, bem simples de se entender, é uma mediunidade às antigas, primitiva. A mediunidade em si é uma faculdade orgânica, disciplinada, psíquica e que visa principalmente o trabalho cristão e o trabalho da caridade, o trabalho no bem. Nós lemos aqui, né, nessa trova do Espírito de Leandro, esqueci agora o sobrenome dele, sobre o médium trabalhar no bem, né? Mas ambos, tanto o mediunismo quanto a mediunidade, eles representam o intercâmbio com o mundo, do mundo material com o mundo espiritual, como eu falei, em diferentes níveis. Tá bom? Então, mediunismo um pouquinho mais grosseiro, a mediunidade mais desenvolvida, mais disciplinada. Então, a gente chega à conclusão que a mediunidade existe desde sempre, né? E nos tempos antigos, de uma forma mais restrita. O que significa de uma forma mais restrita? Significa que poucos eram os que reconhecidamente tinham esta mediunidade. Tá? Os profetas
eram perante o povo mais simples daquela época, eram aqueles que tinham à vista do povo mediunidade. Por quê? Porque o povo não tinha esse esclarecimento, não tinha o acesso a esse conhecimento. Então, por isso que eu digo que a mediunidade existe de há tempos, ou sempre, desde sempre, e nos tempos antigos de uma forma mais restrita a esses. Ou era vista, era vista com uma forma mais restrita. Mas é a partir do cristianismo. E como eu falei no início, o cristianismo, na verdade, surgiu para valer mesmo, a partir da crucificação de Jesus, com o seu retorno à vida, a ressurreição, tá? Demonstrando a imortalidade da alma, que acaba inaugurando um novo tempo, um novo período, um novo ciclo. Né? Aí sim surge o cristianismo. O cristianismo, na verdade, ele não surge enquanto Jesus estava encarnado. Ele surge a partir do seu desencarne temporário, o seu retorno em perispírito, tá? E depois a sua assunção definitiva ao plano espiritual. Aí sim nasce o cristianismo. A semana passada eu não tenho acompanhado as lives por questões familiares, por isso que eu praticamente participo só uma vez por mês das lives, né? Mas eu tenho toda a programação das lives, das palestras que a gente tem durante o ano. E eu sei que a semana passada, a live, eu só não me lembro quem foi, eu acho que foi o professor Carlos, se não me engano, tá? Que tem o capítulo 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Eu estou com ele aqui, que é a nossa reflexão de hoje, né? E nesse capítulo 9, cujo título é Reuniões Cristãs, se vocês pegarem esse livro, eu sugiro que peguem e leiam os dois capítulos, o 9 e o 10. O 9 é Reuniões Cristãs e o 10 é o de hoje, Mediunidade. Tá? Vocês vão ver que existe uma interligação muito grande entre esses dois capítulos. Tá? Existe... É quase que um complementa o outro, vamos dizer assim. Por exemplo, no capítulo 9... Vê, gente. No capítulo 9, tá? Emmanuel inicia a sua reflexão dizendo o seguinte: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Então, veja só, aqui ele diz, desde a reunião, ele diz ainda, o Deuteronômio é um dos livros que tem no Velho Testamento, proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido. Entretanto, aí tem um trecho, mas eu vou continuar um pouquinho mais à frente. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. A gente sabe que Jesus, isso está logo no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, disse que ele não veio contrariar a lei, mas sim fazê-la cumprir de uma forma diferente. Trazer o esclarecimento de um Deus amoroso e não de um Deus vingativo ou punitivo, não vingativo, punitivo. Então, quando ele coloca aqui que essa proibição que existia na época de Moisés do contato com os mortos, ele trouxe através da sua própria ressurreição, de novo, entre aspas, ressurreição, né, a sua a prova da imortalidade da alma. Então, existe sim a possibilidade de um contato entre o plano material e o plano espiritual. E isso veio sendo disciplinado através da metodologia de Kardec, que nos trouxe o Consolador Prometido. Então, como eu disse, o versículo que está para a nossa reflexão de hoje está lá no livro Atos dos Apóstolos, e ele foi escrito, como eu falei no início, por Lucas a pedido de Paulo. E é um livro que está contido no Novo Testamento. Então, é muito bom ser lido esse livro, e eu estou tocando nesse assunto de novo, por quê? Porque todos sabem que eu sou fã de Paulo, né? Aliás, o Reinaldo, você vai falar de Paulo hoje, quando eu vou fazer alguma reflexão, né, alguma palestra lá na casa, vamos ter Paulo hoje? Paulo sempre tem. Às vezes só por um lapso que ele não vem realmente nas nossas reflexões aqui. Tá? Mas é um livro interessante de ler, o Atos dos Apóstolos, porque traz uma série de esclarecimentos do que acontece no livro Paulo e Estevão.
Tá? Então, quem tiver a oportunidade de ler, quem não leu ainda, tiver a oportunidade de ler Paulo e Estevão e pegar o livro Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, vai perceber que existe uma interação entre o conteúdo desses livros e o esclarecimento de um em relação ao outro. É muito legal. Tá? Então, o Atos dos Apóstolos é muito importante porque ele descreve exatamente as ações dos discípulos após o retorno do Cristo definitivamente ao plano espiritual. E traz muito sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Pedro, enfim, de todos esses apóstolos. Vale muito a pena ler, como eu já falei. Bom, então, muitos dos desafios que eles tiveram na época, os apóstolos, passando por, vamos dizer assim, como a gente diz no popular, os perrengues danados, né? Paulo, principalmente, sendo apedrejado, enfim, sendo agredido, muito daquilo, na devida proporção e mantidas essas devidas proporções, nos serve de orientação para os desafios nossos de hoje. Como nós devemos nos comportar diante desses desafios. Então, quando nós lemos Atos de Paulo e Estevão, nós vamos ver algumas situações muito interessantes que a gente deve parar para refletir sobre elas e para poder entender aquilo que faz parte da nossa demanda de jornada, né? Aquilo que a gente tem que passar realmente e como a gente deve se comportar diante desse desafio. Mas eu queria contar um pouquinho de uma história bíblica, ou não de uma história, uma passagem bíblica, porque quando nós lemos este versículo do livro dos Atos, escrito por Lucas, eu não sou um estudioso do Velho Testamento, tá? Mas sempre que a gente vai buscar algumas informações para poder criar um roteiro de apresentação e de reflexão, a gente busca vai pensando, né, das informações, e existe lá no Velho Testamento, segundo o que eu pesquisei, capítulo 2, versículo 28, no Velho Testamento, da fala do profeta Joel, que ele diz exatamente o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens, que no versículo de Lucas está como mancebos, terão visões. Então veja só, nós podemos interpretar este versículo do profeta Joel no Velho Testamento praticamente o que está repetido no Atos, né? E veja que Lucas escreveu isso, e o que está no Evangelho de Lucas, em algum momento foi dito por Jesus. Então, à luz do Espiritismo, a gente pode interpretar essa passagem de Joel, do profeta Joel, como prenúncio da era de intercâmbio constante entre o mundo espiritual e o mundo físico que nós vemos hoje, por exemplo, né? E como é que a gente pode interpretar esse versículo? Ele diz lá, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. O que significa derramar do espírito sobre todos os povos? É o intercâmbio com o mundo espiritual, a universalidade da doutrina, a universalidade do intercâmbio. E não fica só restrito apenas aos profetas, como eu falei, universalidade, né? Na época de Joel, eram os profetas que tinham essa mediunidade, né? As profecias nada mais eram do que intercâmbio mediúnico entre o profeta e o plano espiritual, não é verdade? Então, não fica, então, só restrito a isso, mas a todos, pois todos passam a ter influência espiritual. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz, né? Os espíritos nos conhecem sobejamente, mais do que nós podemos imaginar. Então, esse intercâmbio existe até quando a gente não está pensando no plano espiritual, mas a gente recebe influência do mundo espiritual, né? Então, a mediunidade é para todos, indistintamente, independentemente de etnia, independentemente de classe social, de idade, de religião, independe disso, né? Então, o intercâmbio, ele se dá por um pressentimento, por uma intuição,
por sonhos, por visão. Ele está dizendo ali, não é? Perdi aqui onde está o versículo. Assim, está aqui, ó. Todos os povos, derramarei sobre o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Né? Então está aqui, o intercâmbio se dá por pressentimento, por intuição, por sonho, por visões. Né? Pelos filhos e pelas filhas que profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então todos, indistintamente, não é só os profetas, todos vão ter esse intercâmbio, e tem esse intercâmbio hoje. Então, praticamente, como eu disse, Joel profetizava que a mediunidade seria, sem dúvida, a ferramenta universal de educação espiritual. Ou seja, permitiria que a gente tivesse essa conexão com o plano espiritual e a certeza da imortalidade da alma. Bom, então, por que Emmanuel deu esse título a esse versículo? Está escrito no versículo, né? Porque o versículo fala, sim, sobre mediunidade, e Emmanuel reflete exatamente sobre isso. No livro Consolador, na questão 382, o livro Consolador é esse aqui, ó. Tem o capítulo 5 é mediunidade. E na pergunta 382 tem assim: qual a verdadeira definição da mediunidade? E Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Veja só, aqui qualquer identificação com o que o profeta Joel falou na sua época, né, não é mera coincidência. Isto veio do plano espiritual para o Joel, trouxe, olha, vocês vão ter uma época em que isto vai aflorar. E Jesus disse que nos enviaria o Consolador, porque naquela ocasião ainda nós não estávamos preparados. Eu digo nós, porque muitos de nós estávamos sim na época dele. Né? Muitos de nós duvidamos dele. Então, virá o Consolador que trará para vocês o esclarecimento na época correta. E veio o Consolador através da doutrina espírita. Então, como eu disse, a mediunidade ela sempre existiu, mas na antiguidade ela era mais restrita. Para os menos esclarecidos, vamos dizer assim, naquela época, essa mediunidade que eu falei, que era o mediunismo, né, era mais uma coisa de ilusão. Ou seja, o pessoal olhava o profeta e falava: esse cara está louco, toma muito vinho, ou qualquer coisa assim. Né? Então, não davam credibilidade àquela intuição, àquela profetização, como era falado. Mas os hebreus, ou os judeus, eles acreditavam demais nos profetas, demais. Tanto que até a chegada do Cristo eles ficaram, se não me engano, 400 anos sem ter nenhuma profetização. Então, eles devem ter ficado agoniados com isso. Né? Mas com a chegada do cristianismo, essa interação, e como eu disse, o cristianismo efetivamente nasceu a partir da crucificação de Jesus. Né? Então, com a chegada do cristianismo, essa interação ela se ampliou, e as portas com o mundo espiritual elas se escancararam, elas se abriram. Mas essa luz estava reservada mesmo, do ponto de vista universal, quer dizer, de eclodir, de explodir mesmo, do ponto de vista universal, aos tempos do Consolador prometido por Jesus, que é a nossa doutrina espírita. Ou seja, com o advento do Consolador, com a chegada do Consolador à humanidade, ela foi considerada digna de ter esse intercâmbio. Isso significa o seguinte: ela estava mais madura para poder entender esse intercâmbio e não imaginar que era coisa de ilusão, que era coisa de embriaguez, vamos dizer assim, tá? Porque é essencial que nós tenhamos esse esclarecimento. Existe sim. Olha, como eu falei, ela é universal, independe de etnia, de religião, de classe social. E o que acontece? O esclarecimento vai buscar quem quer. Né? O conhecimento vai buscar quem quer. Então, aquele que, num primeiro momento, nega, em algum momento vai perceber isso, independentemente do credo religioso. Tá?
No mesmo livro Consolador, na questão 383, tem uma pergunta que diz assim: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? E, pessoal, é o seguinte, quando diz homens, não é o homem, é a humanidade, né? É justo, então, considerar que todos os homens são médiuns? E a resposta diz assim: todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se, ampliar-se a janela acanhada dos seus cinco sentidos. Hoje, nós só conseguimos ver, cheirar, falar, ouvir e sentir gosto, né? Paladar, audição, visão, olfato e fala. Cinco sentidos. Mas com a chegada do esclarecimento, da mediunidade, chegará um momento, se ainda não é um momento, para nós já estamos no caminho. Vai se alargar tudo isso e nós vamos ter o sexto, sétimo, oitavo, o quinto, o 20º sentido. Nós vamos ter percepções que transcendem o nosso corpo físico. Não é verdade? Então, a mediunidade ela é um atributo do espírito. E Emmanuel diz ainda que, pelo avanço da mentalidade dos mundos, verão alargar-se a janela acanhada dos seus cinco sentidos. Bom, nessa mesma resposta, Emmanuel ainda completa dizendo o seguinte: existem médiuns com tarefa definida. Bom, vejamos lá, existem médiuns com tarefa definida. O que significa isso? Médiuns que vieram para o seu trabalho mediúnico efetivo. Então, quer dizer, se eles não, como é que a gente fala? Se eles não conseguirem cumprir, né, sucumbirem, essa palavra que eu queria encontrar, sucumbirem, eles vão tocar em frente. Um exemplo claro para todos nós é Chico, né, que no começo achava que não teria condições e veja só a obra que ele nos deixou. Então, essas tarefas definidas muitas vezes são provas ásperas para o médium e que exigem demais do seu sacrifício. Mas ele recebe o seu acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Emmanuel completa na resposta nessa questão. Bom, falei bastante já. Vamos então dar uma lidinha agora nas reflexões de Emmanuel e dar uma interpretação nessa reflexão que ele nos traz. Então ele diz o seguinte: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Bom, vocês devem lembrar o que é o dia de Pentecostes, né? E esse primeiro e segundo parágrafo aqui da reflexão de Emmanuel nos traz bem a ideia de que parece que Joel, o profeta, já previa que chegaria esse dia, né? Quando tem uma outra passagem dele que fala, quando as línguas de fogo caíram sobre a multidão. Então, é o dia de Pentecostes. Lembrando que o fogo, ele simboliza o Espírito, tá? O fogo tem uma simbologia no âmbito religioso, que é a simbolizar o Espírito. E é uma forma simbólica de expressar exatamente isso, o intercâmbio com os Espíritos. Agora, só uma observaçãozinha rápida. Os judeus, eles têm três principais datas comemorativas, tá? Que representam a peregrinação do povo judaico. Uma é a Páscoa. Quarta-feira eu vou ter oportunidade de falar sobre Páscoa presencialmente, lá no plano maior, né? A Páscoa, que significa o quê? A libertação do povo judeu da escravidão no Egito.
né? E o início de uma colheita. O outro dia que eles têm como data comemorativa, né? Uma outra data, é a festa que eles chamam Festa do Tabernáculo, que celebra a proteção durante a proteção deles quando eles saem do Egito, atravessam o Mar Morto, né? O Mar Vermelho, aliás, e por 40 dias peregrinam pelo deserto. Então eles têm essa festa ou essa data comemorativa chamada Data dos Tabernáculos ou das Cabanas. E tem uma outra que é chamada Festa das Semanas ou Pentecostes, que ele celebra a entrega da Torá no Monte Sinai a Moisés, né? Então, essa data de Pentecostes, ela é comemorada e é chamada Festa das Semanas. Bom, e ela acontece exatamente 50 dias após a Páscoa. Por isso que tem o nome de Pentacostes, tá bom? É da onde vem esse nome. Então, nessa ocasião em que acontece o dia de Pentecostes, nós estamos falando de 50 dias da crucificação de Jesus, praticamente. Na verdade, são 7 semanas, seriam 49 dias, né? Mas nós estamos falando de 50 dias da crucificação de Jesus. E é uma festa muito importante para os judeus. Por isso que Jerusalém estava lotada de várias etnias, de várias raças, de várias línguas. E ali derramou-se todo o Espírito sobre toda a carne. E os apóstolos começaram a pregar a boa nova na linguagem de todos aqueles que estavam ali. Pô, isso é um fenômeno mediúnico extraordinário, né? Tem um nome, esse fenômeno mediúnico da fala. Gente, desculpa, eu esqueci o nome. Se não me engano, é xenofobia. Tá? Mas, enfim, eles começaram a falar e todos que estavam ali, passaram a entender, independentemente da sua origem étnica. Tá? Então, os vários indivíduos das várias nacionalidades ficaram extasiados. Imagine só o que foi esse fenômeno naquela época. Né? A gente lê isso com vontade de ter o conhecimento, de poder visualizar. Imagine só o que foi, naquela época, ter esse fenômeno. Não é verdade? Bem, vamos continuar, não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Por isso que eu disse, o cristianismo surgiu a partir da crucificação de Jesus e ele eclodiu de uma forma espiritual enorme a partir do seu retorno ao plano espiritual, porque durante 40 dias ele ficou orientando os seus discípulos, dizendo a eles: não falei para vocês que a alma é imortal? Eu estou aqui para provar isso. E agora vocês vão e preguem o meu evangelho. E foi o que aconteceu. Né? Então, o que acontece? Não faltou naquela época, como não falta hoje, aqueles que não acreditam no que acontece, né? Dando, enfim, desculpas de que isso é uma ilusão, é uma coisa da cabeça da pessoa. Quantas vezes nós estamos parados, pensando, de repente vem um pensamento na gente. Um espírito se aproximou. A questão é que nível de frequência nós estamos naquele momento. Com quem que realmente nós estamos conectados? Com aquele nosso irmão que está com o nosso mentor, por exemplo, que é aquele nosso irmão que não nos deixa na mão nunca, ou com algum irmãozinho menos esclarecido. Estamos chateados com alguma coisa, a nossa frequência baixa. Né? Então, isso existe, isso acontece e nós sabemos que acontece. Mas o destaque dado a Simão Pedro, por esclarecer que se tratava da luz prometida pelos céus, ele dá bem a definição de Emmanuel na questão do 382, né? Que ele fala na 382? Só para a gente recordar o que eu falei ali. Qual é a verdadeira definição de mediunidade? É a luz
que seria derramada sobre toda a carne, como disse o profeta Joel, e prometida pelo Divino Mestre nos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Como Pedro conhecia profundamente as Escrituras, né, a Torá, tudo, certamente ele associou esse acontecimento com o que estava escrito pelo profeta Joel. Então, desde esse dia de Pentecostes, essa claridade, que a mediunidade se derramou por todo o mundo e se desenvolveu ainda mais, escancarou com a vinda do Consolador. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Então, a partir desse momento, os discípulos se fortaleceram e com a certeza da presença do Mestre o tempo todo com eles. Estabeleceu aí uma era da mediunidade, como diz Emmanuel, que é a base do cristianismo, apresentado pelo próprio Cristo ao, entre aspas, ressuscitar. Tem uma passagem no livro Paulo Estevão muito interessante. Estou aqui falando de Paulo de novo, né? No capítulo 6 da segunda parte do livro, Paulo e Silas estão em Filipos. E vem uma médium, e essa médium era uma médium, como é que eu vou dizer, que tinha influências baixas. Tá? Ela servia para aqueles que, através da sua mediunidade, dessa médium, ganhavam dinheiro. E ela vinha dizendo, olha os mensageiros do Senhor, estava Paulo e Silas, olha os mensageiros do Senhor, olha os mensageiros de Zeus, olha os mensageiros do alto. E Paulo, com a sua mediunidade à flor da pele, né, vamos dizer assim, ele já estava incomodado com isso. Ele pegou, no seu magnetismo, pegou naquela médium e pediu que aquele espírito que se apossava dessa médium se afastasse daquela mulher. E realmente ele se afastou. E a mulher perdeu, vamos dizer assim, a sensibilidade. Bom, isso provocou um alvoroço. Vocês podem ler no livro Paulo Estevão, capítulo 6, a segunda parte, tá? Que Paulo foi apedrejado, enfim, foi preso. Por quê? Porque ele interferiu diretamente nos influentes da época que se utilizavam dessa médium para poder aferir valores, né? Aferir lucros. Tá? Silas até estranhou que Paulo fizesse isso, né? Falou, pô, mas ela não está fazendo uma divulgação nossa, né? Está fazendo marketing de Paulo, da Boa Nova e tal. E Paulo orienta a Silas que os espíritos de Deus não agem dessa forma. O próprio evangelista João diz, né, no seu evangelho, primeiro perceba se realmente os espíritos vêm de Deus. Passe pelo crivo da razão, Allan Kardec já nos orienta a isso. Então, a mediunidade ela deve estar sempre a serviço do bem e não a serviço de interesses pessoais. Bom? E terminando, Emmanuel diz o seguinte, contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão com a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, como eu disse, até hoje, os prejuízos morais, quais são os prejuízos morais? Orgulho, vaidade, ganância, egoísmo, criam barreiras para o verdadeiro objetivo da mediunidade. Quantos médiuns, dai de graça o que de graça recebestes? Quantos médiuns se utilizam dessa capacidade para oferir lucro? Né? Tivemos uma série de exemplos, não vou citar, porque o objetivo aqui não é fazer nenhum tipo de julgamento. Aliás, não devemos julgar ninguém. Tá? Mas nós devemos ter a consciência
e que se nós temos essa faculdade, nós temos que utilizá-la para o bem coletivo e não para interesses próprios. Para Kardec, como eu disse lá no começo, o bom médium não é aquele que é o mais ostensivo, mas sim aquele que aplica a mediunidade a serviço do bem, sem interesses mesquinhos, ou seja, sem prejuízos morais, como está escrito aqui na reflexão de Emmanuel. E exemplos não nos faltam, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, mais lá atrás, Joana d'Arc, uma jovem francesa, que foi queimada na fogueira ainda muito jovem, com 19 anos, né? Porque ela tinha visões e porque ouvia vozes. Agora, sabe de quem eram as vozes que ela ouvia e que fez ela batalhar e devolver a França ao rei? Era de São Luís. Aquele mesmo São Luís que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, exemplos não nos faltam. Emmanuel traz o esclarecimento que, a partir do Pentecostes, a mediunidade se constrói em todas as comunidades, universalmente, deixando de ser restrita, ou seja, a um ciclo pequeno, e passando a ser, como eu disse, universal. Ressurge no Espiritismo, como ele diz aqui, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Bem, gente, o que eu tinha para falar para vocês a respeito disso, espero ter conseguido trazer para vocês uma reflexão profunda. Reitero aqui três leituras que eu falei. Se bem que uma delas está, vamos dizer, embutida na outra. Leiam Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, de Paulo e Estevão, e leiam o capítulo 9 e o capítulo 10 do Caminho, Verdade e Vida, e vocês vão ver a interligação que existe entre o que nós falamos hoje e que certamente o que foi falado a semana passada. Tá bom? E para encerrar, eu queria lembrar um pouquinho sobre o que a sintonia é muito importante no exercício da mediunidade. Como está num prefácio de um livro do Chico, eu estava com ele aqui, mas eu guardei, mas eu lembro, tá? Que se chama Mediunidade e Sintonia. Tá? Emmanuel, lá no prefácio, ele diz o seguinte, que mediunidade é força mental, é talento criativo da alma. Veja bem, força mental, talento criativo da alma, e, portanto, é um atributo do espírito. Capacidade de comunicação e capacidade de interpretação do espírito. É um atributo do espírito. Ou seja, ele é um ímã do próprio ser. O que significa isso? Que através da nossa mediunidade a gente se conecta. Com quem? E aí a sintonia é importante. Porque a sintonia é um acordo mútuo entre o médium e com quem ele está sintonizado. Como eu falei agora há pouco, se a gente tiver num nível baixo de frequência, nós vamos estar sintonizados numa frequência baixa. Se a gente tiver num nível elevado de vibração, nós vamos estar sintonizados numa frequência mais alta. Tá bom? Então, ela é muito importante, ela é, vamos dizer assim, inerente, ela é inseparável, a sintonia da mediunidade. E aí, nós podemos até pensar assim, né? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. É um ditado popular, mas é bem por aí. Tá? Então, basta, portanto, a gente notar com quem é que a pessoa anda para sabermos como que ela quer ser ou com quem que ela deseja ser, parecer. Então, todo aquele que trabalha no bem, no campo dos ensinamentos de Jesus, é porque com Jesus quer se parecer. Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos. Muito obrigado. Ai, seu Mário, sempre brilhante, né? Sempre fazendo a gente refletir e realmente pensar da nossa responsabilidade enquanto médiums, né? Que nos propomos esse trabalho e o quanto a gente precisa realmente ter uma sintonia e ter essa vibração, né? Gratidão. E agora eu vou deixar o senhor um pouquinho aqui de lado e trazer o Mestre Jesus para a gente fazer as vibrações para o pessoal, tá bom? Então, só um minutinho, já trago você de volta.
Bom, gente, não tem nem o que falar, né? Uma palestra brilhante dessa, das nossas reflexões aí. Agradecer muito ao seu Mário, ao Plano Espiritual por isso, né? Que realmente a gente possa utilizar as nossas mediunidades, inclusive neste momento onde a gente vai fazer as vibrações, onde cada um de nós vai se conectando, né, com o melhor que a gente tem de vibrações e com essa conexão que a gente faz com o plano espiritual. Sempre que a gente começa o evangelho, seja de quarta, seja hoje, ou seja o dia que cada um faz o evangelho, que a gente faz essa conexão, a gente está burilando a nossa mediunidade para que as conexões sejam melhores, com essa conversa, né, que a gente tenha, com esse privilégio, né, de poder perceber, porque como o seu Mário colocou, todos nós de alguma forma, né, recebemos essas intuições, mas que a gente possa perceber, né, da melhor forma possível isso, né, esse papel que a gente tem enquanto nos propondo, né, inclusive a fazer vibrações e aceitando essa informação do plano espiritual, né. Então vamos aí praticar um pouco, né, da nossa mediunidade da melhor forma possível, cada um dentro das suas vibrações e da sua conexão com o mais alto, com o Mestre Jesus, com o plano espiritual, dando boa noite a todos aqueles que eu não disse no começo e também entendendo que agora nós vamos poder vibrar por todos aqueles que estão no chat. Então deu tempo de quem precisava pegar a sua água aí já está trazendo, deixando o copo, a garrafinha aí abertas para a gente poder então começar essas vibrações. Que possamos estar então com o coração aberto, repleto de amor, de luz, de paz, de compaixão. Que possamos nesse momento usar os nossos melhores sentimentos a serviço do plano espiritual, a serviço do Mestre Jesus. Que todas essas vibrações que serão, né, surtidas de nossos melhores sentimentos, que possam ser recolhidas por esse plano espiritual e levadas onde se fizer necessário, porque afinal, eles melhores do que nós sabem onde se faz necessário a chegada dessas vibrações. De qualquer forma, vamos pedir, direcionando um pouco mais isso, e na medida em que o plano espiritual achar pertinente, estará levando a cada um. Então, que possamos, então, abrindo esses nossos corações e pedindo muito pela paz no mundo, né? Que possamos vibrar muito intensamente por esses dirigentes dessas nações, que o plano espiritual possa tocar o coração de cada um, com compaixão, com perdão, com amor, porque afinal as decisões são tomadas no mais alto escalão, mas é a população, os civis que estão sofrendo, onde cada um dos soldados que se encontra na guerra tem uma mãe, um pai, uma família orando, vibrando por eles. Então que o plano espiritual possa colocar no coração desses dirigentes amor, compaixão e luz, né? Muito especialmente nesse momento, nas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, onde todos, quase os países estão envolvidos, onde temos também os países da Europa, os Estados Unidos, envolvidos nesse momento, que haja uma luz nesse processo todo, que possamos vibrar também no Afeganistão, no Paquistão, na África como um todo, onde nós temos aí, nas grandes ditaduras, pessoas passando fome, pessoas precisando de luz, de um acalento, de paz, de amor, de orientação, para que possam suportar o momento onde estão vivendo também. Então que o plano espiritual tenha a possibilidade, o Mestre Jesus possa chegar em cada um e levar aquilo que se fizer necessário. Que possamos vibrar com muita intensidade pelo nosso Brasil, que o plano espiritual possa levar nossas vibrações de amor aos nossos dirigentes, que possam olhar por esse povo, por suas necessidades, por aqueles que estão em déficit social, dificuldades mesmo, de fome, de saúde, de educação, que possam ter a perspectiva de receber o melhor dos nossos dirigentes, que cada um possa receber de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu crescimento e com o acordo de seu merecimento. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos os irmãozinhos que se encontram nas ruas, que se encontram perdidos nos vícios de todas as espécies,
que possa ali haver a luz do plano espiritual de Mestre Jesus, para que a cura do espírito e de cada indivíduo possa chegar através da possibilidade dessas vibrações que fazemos em nome do Mestre Jesus. Que possamos vibrar pelos jovens hoje, que se encontram em depressão, em suicídio, em dores em geral, pela própria característica da nossa sociedade hoje. Que o plano espiritual possa colocar também no coração dos jovens e nos pais e da sociedade um olhar mais atento às crianças e aos jovens, principalmente aqueles que hoje estão, os jovens envolvidos em drogas, em álcool, né? E de uma forma geral aqueles que estão em vícios efetivamente. Que possamos vibrar pelos idosos, principalmente aqueles que estão desamparados, em asilos, né? Muitas vezes abandonados. Que o Mestre Jesus possa olhar por cada um e trazer alento aos seus corações. Que possamos vibrar por delegacias e penitenciárias, onde aquelas pessoas que ali se encontram, tendo aprendido a lição sobre suas próprias dificuldades, suas próprias limitações, possam receber também a luz do Mestre Jesus para a sua reforma íntima e seu retorno à sociedade. Que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas. Que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas e que possam ser resgatados para o recomeço de suas histórias, porque terminar com suas vidas muitas vezes não foi a solução mais adequada, porque descobriram que a vida continua e que ali os problemas continuavam. Então que possamos vibrar por cada um que ali se encontra, podendo receber a luz do Mestre Jesus e das caravanas socorristas. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos os irmãozinhos que estão com o nome no nosso chat. Que cada um, de acordo com a sua necessidade, o seu merecimento e com as vibrações, eles possam se recuperar, melhorar, que possam receber o amor envolvido neste momento, em nome do Mestre Jesus, que cada um possa alcançar o melhor e receber o melhor nesse momento em que nossas vibrações vão acontecendo, que o plano espiritual possa chegar até cada um e suprir as suas necessidades. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram no leito de dor, seja em casa, seja no hospital, seja em pronto-socorro, seja em UTIs. Que possamos vibrar muito para que essas pessoas encontrem a cura, que encontrem o melhor dentro do seu merecimento para esse momento da doença, da dor, da patologia. Que o plano espiritual possa colocar em cada um, em cada medicamento, aquilo que se faz necessário para a recuperação. Dentro daquilo que for o melhor, sempre precisamos vibrar pelo melhor e não por aquilo que a gente acha melhor, porque assim o plano espiritual consegue utilizar melhor essas vibrações. Que possamos vibrar por todos aqueles que cuidam de pessoas, sejam médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, enfim, todos aqueles que têm o cuidado, os cuidadores, cuidado em suas mãos, que possam utilizar o amor, a compaixão e a humanização nos seus cuidados. Que possamos vibrar por todos aqueles que se suicidaram, que de alguma forma, que sejam nossos familiares ou não, que possam receber o alento, o acalento do Mestre Jesus. Que possamos vibrar por desencarnados, sejam eles nossos familiares, dos familiares de outras pessoas, de todos aqueles que de alguma forma se encontram numa situação, por vezes, não reconhecendo que desencarnaram. Então que eles possam receber nossas vibrações em nome do Mestre Jesus em forma de amor, em forma de flores, em forma de envolvimento de um abraço, que recebam neste momento do plano espiritual todo esse amor que estamos vibrando por essas pessoas. Que possamos vibrar por todos aqueles que estão nas nossas listas no centro, na nossa caixinha de vibrações, tanto de dentro quanto de fora, que passam pelos nossos trabalhos de segunda, de terça-feira, mesmo de quarta, no trabalho de cura.
Tivemos trabalho de cura neste sábado, então muitos espíritos foram acolhidos. Então que possam receber a luz do Mestre Jesus para um bom tratamento e que possam receber o amor neste momento do plano espiritual. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, por aqueles que se encontram com doenças ortopédicas, com fibromialgias, com doenças de endometriose, com doenças relacionadas à circulação sanguínea, com doenças neurológicas, não só Parkinson, Alzheimer, demências em geral, mas também por depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Que cada um possa receber de acordo com a sua necessidade essas vibrações para que possam se recuperar e entender a sua importância neste momento, nessa vida que estão levando. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram com câncer, que possam entender o que se passa com eles e que possam se recuperar, se curando com força, determinação, que possam superar a doença da melhor forma possível de acordo com o seu merecimento. Que possamos vibrar por aqueles que estão com HIV positivos, que estão com a doença ou que são só soropositivos, que possam também ter a força para recuperar o seu sangue. Que possamos vibrar por aqueles que estão desaparecidos, sejam crianças, sejam idosos, que de alguma forma não estão mais em seus lares por alguma razão, que o Mestre Jesus e o plano espiritual possam ajudar nesse reencontro. Que possamos agora vibrar por nossos desafetos, aqueles que de alguma forma, nessa encarnação ou na outra, tivemos alguma questão a ser olhada, que possamos perdoar e sermos perdoados, porque afinal, como diz a própria oração do Pai Nosso, não sabemos o que fazemos. E que seja feita a vossa vontade, meu Pai. Que possamos também vibrar agora por nossos lares, que possamos vibrar em que a luz do Mestre Jesus possa entrar na casa de cada um, as equipes socorristas de limpeza de lares, e que essa chama depuradora passe por cada um dos nossos cômodos, que possa retirar miasmas, impurezas, formas, pensamentos, larvas astrais, algum eventual irmãozinho que ele se encontre precisando de ajuda, que possa ser resgatado e encaminhado, e que o nosso lar, assim como todos que eles se encontram, possam receber a luz do Mestre Jesus e do plano espiritual, limpinha para o início da semana. E que possamos também vibrar por lares em desarmonia, onde haja dores que possam ser sanadas pela luz do Mestre Jesus. E que assim finalmente possamos vibrar por nós mesmos, que cada um possa pedir de acordo com a sua necessidade aquilo que realmente de seu coração acha importante estar trabalhando consigo mesmo, recebendo as bênçãos do Mestre Jesus e do plano espiritual, que possamos pedir forças na nossa semana, que possamos pedir tolerância, paciência, amor e humildade, e principalmente força na nossa reforma íntima, para que possamos a cada dia melhorar e nos modificar para atingir a perfeição que tanto almejamos ao longo das nossas reencarnações. E que possamos, principalmente após a palestra que recebemos hoje, trabalhar a disciplina, que sejamos disciplinados para honrar a mediunidade que se apresenta a nós nesse momento. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. E agora vamos agradecer por todas as equipes que sempre conosco estão, a cada momento nos amparando, nos iluminando, todas as correntes de cura, todas as correntes de luz, de socorro às crianças, aos idosos e a cura em si. Que possamos ser gratos por mais uma noite de um Evangelho em nome do Mestre Jesus. Que assim seja. E agora, gente, vamos aqui nos despedindo. Vou trazendo o seu Mário para a gente estar fazendo juntos aqui o encerramento, agradecendo a presença de cada um e desejando a cada um uma excelente semana. Aproveitando aí a semana, né, de recomeço segundo o cristianismo,
de meditação, de percepção, que possamos estar com uma semana iluminada, para que cada um possa chegar aí na Páscoa, na celebração, com muito amor e tranquilidade. Agradeço a presença de cada um e encerro fazendo a minha parte, vou deixar seu Mário falar, agradecendo as vibrações de cada um pelo momento que eu estou passando, informando que ficarei mais ou menos uns 2 meses aí agora, porque faço cirurgia, se Deus quiser, dentro de 2 semanas, e agradeço sempre aqui a presença de vocês na minha vida. Muito obrigada a todos. Seu Mário. Obrigado, Lúcia, obrigado a todos pela paciência, né, de me ouvirem. Lembrando que Domingo de Ramos representa a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, né? Aquele mesmo povo que esticou o tapete de ramos para ele entrar, foi o mesmo que o colocou na cruz. E que, graças a ele e a todo esse seu histórico, lembrando que nós temos que lembrar de Jesus, não como Jesus histórico, mas como governador do nosso planeta. Tá? E a partir dali, nós tivemos toda essa eclosão da mediunidade que a gente conversou hoje. Graças a Deus. Então, uma ótima semana a todos. A Páscoa está chegando. Eu não sei se eu vou ver alguns na quarta-feira. Quem não vê, fica aqui o nosso desejo de uma feliz Páscoa. Tá? E ótima semana a todos. Boa noite, bom descanso. Obrigado. Boa noite, gente.